Notícias da CPMI do golpe. Nosso lado é o da democracia. Acompanhe a atuação de parlamentares do PT na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os ataques golpistas à democracia cometidos por bolsonaristas em 8 de janeiro. É hora de investigar quem é contra a democracia, sem anistia. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi o primeiro a ser ouvido na CPMI do golpe, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques aos prédios dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Em sessão que começou tensa, o policial aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro foi pressionado pela relatora da comissão, senadora Elisiane Gama, para esclarecer os processos que responde na Justiça. Indicado pelo senador Flávio Bolsonaro para a direção da PRF, Silvinei teria a missão de impedir que eleitores do Norte e Nordeste votassem nas eleições presidenciais do ano passado. Em postagem no Instagram, declarou voto a Bolsonaro no mesmo dia em que fez operação com 500 blitz. Silvinei Vasquez também fez vista grossa quando golpistas começaram a bloquear as estradas logo após vitória de Lula. Ao ser exonerado, Silvinei foi premiado com aposentadoria integral. Além de continuar recebendo pela PRF, arranjou um emprego na mesma empresa que faturou milhões vendendo armas justamente para a PRF, que ele dirigia. Silvinei é investigado pela Justiça do Rio de Janeiro por improbidade ao pedir voto em Bolsonaro nas eleições do ano passado. O líder do PT no Senado, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, questionou o comportamento de Silvinei, pedindo votos para Bolsonaro, enquanto era diretor da Polícia Rodoviária Federal. Então, o argumento de que a postagem que o senhor fez em pleno dia 29 de outubro, pedindo voto para o ex-presidente Bolsonaro, ele não se sustenta e ele fere alguns princípios. O primeiro princípio, ao depoente, é o princípio da legalidade, que está expresso no artigo 37 da Constituição Federal. E também o princípio da moralidade. Achar razoável que um diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal poste uma foto pedindo votos para o ex-presidente da República em suas redes sociais, isso não fere a moralidade? Isso não fere a legalidade? Isso não é ato de improbidade administrativa? Contarato ressaltou que o depoente precisa cumprir os princípios que regem a administração pública, ao falar sobre a omissão de ação da PRF nas motociatas de Bolsonaro. O senhor tem que cumprir os princípios que regem a administração pública. E esses princípios estão lá no artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu pergunto ao senhor, quantos autos de infração a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, lavrou pela infração descrita no artigo 244, quando o ex-presidente andava de motociata sem capacete e que deveria ser feito de ofício? Onde estava o senhor quando ele fazia isso? Porque para o pobre coitado que está aí sem dinheiro, ganhando um salário mínimo ou desempregado, a polícia age de forma contundente e não é dado ao senhor a mera faculdade de cumprir esse poder discricionário para A ou B. Muito pelo contrário, a instituição é de Estado. Durante a sessão da CPMI do golpe, a relatora Elisiane Gama foi agredida pelo deputado bolsonarista Éder Mauro. O parlamentar de ultradireita perdeu a compostura enquanto a parlamentar questionava o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, sob processo onde é acusado de agredir um funcionário de um posto de combustíveis. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, ressaltou que o depoente é réu na Justiça Federal no Rio de Janeiro e responde a processo administrativo da Polícia Rodoviária Federal em fase final. Além disso, Rogério Correia falou sobre as ações de bloqueios no Nordeste e a não retirada de apoiadores de Bolsonaro da frente dos quartéis. Foram 2.185 ônibus no Nordeste contra 571 no Sudeste. Portanto, houve um direcionamento claro, os números dizem isso, em relação às ações de bloqueio. E é óbvio, era no Nordeste que tinha concentração maior de eleitores do presidente Lula. Então, essa denúncia está embasada em dados reais. Quarta questão importante. Nós não tínhamos pessoal para retirar
das invasões das estradas que os bolsonaristas fizeram, porque eram bolsonaristas que fizeram as invasões da estrada. Logo após as eleições, inclusive inflados por redes sociais e por sites bolsonaristas que pediram que eles fossem para lá para impedir que fosse proclamado o resultado eleitoral. E começaram as ocupações no dia seguinte às eleições, aliás, na mesma noite em que se declarou as eleições do presidente Lula. A tentativa de golpe de 8 de janeiro não foi negligenciada. Foi uma marcha que estava em curso. Foi um golpe em instituições democráticas, frisou o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. E sabe por que esse golpe não aconteceu? Porque partidos, imprensa, a sociedade civil, todos que defendem a democracia se uniram. E nós, numa força maior, construímos um acordo político de defesa da democracia e das instituições democráticas. E assim a gente impediu, e assim a gente barrou a tentativa de golpe ou a tentativa armada de um golpe. É importante a gente dizer que o 8 de janeiro, que eles tentam passar a ideia de que foi negligência não. Era uma marcha que estava em curso, que se frustrou, porque a democracia, a defesa da democracia foi mais forte. Aquilo foi pior do que um ataque à democracia. Aquilo foi um ato terrorista sem proporções na história do Brasil, que agrediu a imagem desta casa, a imagem da justiça, a imagem do executivo, a imagem da República Federativa do Brasil. Logo no início da sessão, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, anunciou um pedido de substituição do senador Marcos Duval na CPMI. O documento, assinado por 16 parlamentares e dirigido ao presidente do Senado, Rogério Pacheco, argumenta que há conflito de interesse ao se permitir que o investigado possa estar na CPMI. Duval foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal no último dia 16. A declaração de seu impedimento para compor a CPMI dos atos golpistas é medida, no nosso entender, que se impõe de imediato, considerando que já foi aprovado, ademais, o plano de trabalho. Do contrário, a própria legitimidade da CPMI será colocada em xeque, em franco prejuízo ao interesse público nacional, na responsabilização dos autores dos atos criminosos e antidemocráticos perpetrados no dia 8 de janeiro de 2023. É inaceitável, inviável mesmo, que um parlamentar que abertamente pregue a ruptura do Estado Democrático de Direito participe de uma comissão que apura responsabilidades dos planejadores, financiadores, estimuladores e autores responsáveis pela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. O deputado Rubens Pereira, do PT do Maranhão, frisou que alguns membros presentes na CPMI são investigados e que por isso não é possível que os parlamentares que participam da comissão tenham acesso à totalidade das informações. Por que nós não ampliamos ainda mais os requerimentos? Porque nós temos membros da CPI que são investigados. Se eventualmente houvesse a substituição dos membros investigados da CPI, nós votaríamos até para ampliar o objeto da cópia do acesso a essas informações. Não sendo possível, nós limitaremos o nosso entendimento, o nosso acordo, apenas aqueles requerimentos que têm o número do inquérito. Tem requerimento de autoria do deputado Marcos Feliciano, delegado Ramais, da senadora Damares, de vários membros da comissão, mas o que nos restringiu no acesso às informações foi a presença de investigados na comissão e apenas os requerimentos que indicam o inquérito que está sendo especificamente requerida a cópia. Repito, se nós não tivéssemos requerimento, eu concordaria em pedir tudo. Havendo investigado, nós restringimos o acesso às informações. Mas por isso, nós inclusive caminhamos favorável a esse requerimento em bloco dos 5 ou 6 requerimentos para ser aprovado pela comissão, senhor presidente. Além de ouvir Silvinei Vasques, a CPMI aprovou novas convocações. O presidente do colegiado, Arthur Maia, também incluiu de última hora a convocação do coronel Jean Lawande. Ele aparece no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Também foram aprovadas as convocações do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, e também do ex-diretor da ABIN, Saulo Moura.
Segundo Arthur Maia, os depoimentos do coronel Jean Lawande e do general Gonçalves Dias devem acontecer após o recesso parlamentar. O presidente da comissão disse que até dia 12 de julho, última sessão da CPMI do golpe, deverão ser ouvidos depoentes que tenham ligação com fatos que aconteceram antes do dia 8 de janeiro. Fique por dentro dos desdobramentos da CPMI do golpe no site cpmidogolpe.pt.org.br. Notícias da CPMI do golpe. Nosso lado é o da democracia. Acompanhe a atuação de parlamentares do PT na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os ataques golpistas à democracia cometidos por bolsonaristas em 8 de janeiro. É hora de investigar quem é contra a democracia, sem anistia.